Boa tarde, nação brasileira. Estamos em Sorocaba, diretamente ao vivo e a cores aqui, diretamente da sede do Direita São Paulo, Sorocaba. Hoje vamos bater um papo aqui com a turma. Sejam bem-vindos. Acho que eu fiz caca. E quando você consegue fazer um vídeo que você consegue falar bem assim, gaguejado, aí você vai no nascer de salvar o sai. Aí você tenta fazer aqui temos o monarquista Antônio, outro monarquista aqui, Direita São Paulo. Não tem ninguém de esquerda aí, não. De modo algum, aqui é tudo conservador. Então vamos lá, minha gente. Bom, boa tarde. Meu nome é Arlindo Vieira Filho. Eu nunca falei em eventos, né? Eu sempre sou o soldado e o atendente lá de ordem, né? Eu nunca falei. Nem tenho condição, né? De bagagem para falar, né? Que nem eu queria trazer o André Martins, mas o André Martins tem até CCC, né? Então você pergunta para ele, sabe? Aquele que entrou em contato contigo antes do café, que estava brincando. Ah, olha, pode tomar um café, é esse? Não. Tá. Não, o André Martins era de Tararé. Ele é reservista do tiro de guerra. O tiro de guerra lá, o governo do PT, ele fechou vários tiros de guerra, né? E lá também tentou fechar. Aí ele fez um movimento na cidade lá, não conseguiu fechar o tiro de guerra. Bom, a ideia aqui então não é dar uma palestra, né? Mas sim, a gente bater um papo aí, a gente divulgar aí para vocês o movimento monarquista, né? Então eu trouxe uma colinha aqui, né? Trouxe uma colinha, né? Vou dar uma apanhada geral aí, né? Você vem pra cá. Você tá aqui para você me socorrer, qualquer coisa? Ó, quantos aí contra mim, cara? Eu vou fazer uma apanhada geral. Se você depois quiser fazer alguma pergunta, né? E se eu souber responder, né? Não, eu nunca falei, né? Mas agora eu fiz questão de falar porque eu acho muito importante a gente unir as pessoas de dentro do país, né? Não adianta, é que nem tomou a discussão, vamos por evento, não vamos por evento. Eu acho que agora é uma hora de a gente pensar em Brasil, não em movimento de direita, de esquerda, de monarquista. A gente realmente está preocupado com o Brasil, né? E em 2016 a gente montou aqui em São Paulo uma diretoria, né? E lá a gente tinha vários, tinha intervencionista, tinha conservador, desceram a linha aqui, né? A gente é um movimento monarquista. Eu falei, nós estamos no Brasil, né? A gente precisa realmente se unir com todo mundo aí, né? Então, quando o Dilan convidou a gente, né? Agradeço o convite aí, Dilan, de vir aqui falar com você. Então, prontamente falei, eu vou, né? Mesmo que eu faça feio, mas eu vou. Então, eu sou ativista do movimento monarquista desde 2014, né? O que acontece? A gente, que nem eu, o Rogério, né? A gente já tem esse negócio de monarquia do império, já nasceu assim, né? Que nem fala império, né? Eu assisto o documentário direto de império, né? Eu adoro, porque império consegue fazer coisas grandiosas, né? Um pequeno reino não faz nada, né? Mas o império realmente consegue fazer grande coisa, né? Mas até 2014 eu tentei várias coisas na minha vida, né? Vários caminhos, né? Porque que nem a monarquia, ela só volta se houver uma aclamação popular. Já foi, acho que vocês sabem, né? Já foi oferecido para a família imperial várias vezes para ir ao poder, né? Aconteceu acho que em 45, 46, em 63. Só que a família imperial nunca aceitou. Em 45? 45 ou 46.
Por isso que eu queria uma demarcação aqui, que eles falam a data zero. É mais ou menos isso. Né? Porque é que nem agora, né? A gente está com o governo Bolsonaro e depois. Exatamente. Mas vai entregar para quem o governo? Né? Porque realmente quem desses que estão aí é conservador? Só o Jair Bolsonaro ia dar. Alckmin. Ai, O social-democrata, né? João Dória. João Dória. Ixi, Não, esse eu acho que. Bom, deixa pra lá. Então, a partir de 2014, né? Eu fiquei com tanta raiva, quando a Dilma ganhou na segunda vez. Eu falei, será que eu estou no Brasil? Sabe? Eu não acreditava que a mulher tinha ganho, eu não acreditava. Aí eu falei, eu vou embora desse país. Aí depois eu acabei, eu falei, peraí, acho que né, não tem outro jeito. Então eu fui lá na gavetinha, peguei meu sonho e falei, vamos lá, né? Aí em 2014, final de 2014, eu entrei no Circo Monarca Brasileiro. Entrei no Circo Monarca Brasileiro e fomos indo e tal. E em 2015 eu fui naquele Fora Dilma, lá em Brasília. Aí em 2015, em dezembro, a gente foi fazer uma visita oficial à Casa Imperial, né? Quando eu comecei a ter contato com os príncipes, né? 2016, organicamente, né? A gente começou a formar um grupo, né? O Rogério Mendes, esse aqui é uma das feras do movimento monarquista, né? Aquele ali também, o César também está despontando agora. Então a gente começou a formar um grupo, não assim, espontaneamente, né? Organicamente, e ele foi nome em tudo, né? A nossa bandeira é menina, é princesa, e o nosso grupo é mosqueteiro. Então, qualquer coisa fala com ele aí que ele é ocupado. E aí a gente foi e começou, e o João Paulo Guedes, que eu queria tanto que ele estivesse aqui para me lutar, né? É que eu falo, né? Aquela frase do Winston Churchill, nunca tantos deveram tanto a tanto poucos. Porque o que acontece, os mosqueteiros originalmente são 4, né? O Rogério Mendes, né? O Rodrigo Rocha, que está afastado, com problemas familiares, né? O João Paulo Guedes, esse cara é um sargento da polícia, é totalmente louco. É doido. Se ele consegue colocar, vocês já viram, né? Não sei se já viu, os monarquistas já viram. Ele consegue pôr a bandeira naquele poste no meio da Paulista. Aquele poste enorme, né? Ele consegue pôr aquele poste ali. Não, a gente põe que dia que nós fomos na Paulista agora? Teve a última manifestação, foi no dia 6 de abril, acho que foi, né? 6 de abril. Aí nós colocamos a princesa. A princesa está atrás do carro. É uma bandeira de 48 metros quadrados. Então em 2016, até 2016, o movimento monarquista era morto, né? E tem bastante monarquista. O que não tem muito ativismo dos monarquistas. Né? É pouco, né? Aqui no estado de São Paulo, ativista mesmo, que vai para a rua, é os mosqueteiros. Tem umas aspirantes agora, esse menino está fazendo um trabalho também sensacional, né? Ele fez o ano passado lá a caminhada, até a caneca aqui, caminhada histórica cultural de Itu. Aí nós subimos, né? E fomos até a casa do capeta lá. Quem não sabe que a casa do capeta é o Museu Republicano. Museu Republicano. Não, se vocês verem nosso vídeo, Marcão é youtuber, ele tem 2 canais, 3 na realidade, né? É o Monarquia Livre e Intervenção Imperial. São 2 canais interessantes. E é um cara que dá voadora mesmo, sabe? É um monstrinho. E aquele lá é fogo. E ele adora. A gente começou a fazer transmissão, que nem essa última lá que nós fizemos lá da Câmara Municipal, né? De Itu. Você está perto da casa do capeta? Então ele adora falar a casa do capeta, né? Então, a partir de 2016, o João Paulo Guedes teve a iniciativa de comprar a primeira bandeira nossa, que ele apelidou de menina, né? É uma bandeira de, acho que ela é 4,60 por 5,40, né? É igualzinha essa aqui. Essa aqui é da sede do Anjo do Império.
Então ela fica mais ou menos uns 15 metros de altura. Só que eu não ponho mais ela, que ela já está, vocês podem ver que ela está bem. É polar, ela rasa. Então ela costurou e agora, quando eu vou em evento assim, a gente coloca. Foi a primeira? Foi a primeira? Não. A primeira é relíquia, é uma mais ou menos desse tamanho assim. Aquela é relíquia. Eu estou pensando em passar um verniz nela e moldurar e deixar, que é a primeira. Sim. É uma pequenininha. Se algum dia vocês forem lá em Servilo, por favor, né? É só vocês pôr no Google lá, sede do Anjo do Império, vocês vão sair de casa, né? Então, em 2014 e 2016, o João Paulo teve a iniciativa de comprar essa menina, né? E nós começamos porque o Dom Betânia já estava na Paulista, sozinho. Não tinha assessoria de imprensa, não tinha nada. Aparecia uma foto dele assim, esporadicamente, né? Um artista, o Dom Betânia, estava na foto. E o que aconteceu a partir desse momento? Nós começamos a acompanhar ele. Acompanhar o Dom Betânia. Tinha até um representante. O que será, hein? Tinha um representante do MBL lá dentro de vocês, tu, né? Tinha. Quando a gente fez uma manifestação. É conhecido do. É teu conhecido, né? Os caras não gostaram muito do que o Michael falou, não. Como é que é? Foi. Uma manifestação aqui. Depois que você saiu e foi embora, vieram conversar comigo. Os caras não gostaram do que falaram, falou do Michael, não. É porque a gente teve um evento aqui em Sorocaba, e aí o microfone estava livre, né? Aí eu aproveitei e falei sobre a monarquia, né? Pra gente derrubar a república mesmo, né? Os caras ficou loucos lá, né? Nós nunca tivemos problema. Em evento nenhum, nunca. Com polícia menos aí. Uma vez nós estávamos na Paulista lá, arrumando as coisas, teve um rapaz que estava passeando com a bicicleta, depois até as duas só, né? Quando tem evento, para as duas horas, ir andando lá e a gente tentando com a bandeira lá em cima. Aí passa esse rapaz, né? Com a bicicleta, enrolou toda, porque a gente usa chumbada, né? E linha de pesca. Que rolou por aí? Aí eu e o sargento não falamos nada. Nós fomos lá desenrolando e o cara subiu em cima dessa mão. Aí tava cheio de polícia de choque, né? O cara olhou, viu as costas. Então, a polícia também nunca deu problema pra nós. Quando a Polícia Federal também, sempre tem a Polícia Federal lá, os caras também. Quer dizer, que nem nós tivemos um evento em Itu ano passado, no dia 15, lá tinha o Roncam, tinha batedor da GM, tinha carro do trânsito, quer dizer, nós subimos na contramão, fomos até a casa do capeta lá, sossegadamente, né? E teve um dia que nós fomos lá e só tinha um caminhão de som lá, que era da Associação Comercial de São Paulo, do Estado de São Paulo. E o Guedes foi lá, o sargento Guedes foi lá. Dom Betão pode falar? Pode. Tudo isso que eu estou falando, vocês podem ir no YouTube, no Anjo do Império, está tudo esses vídeos lá, está tudo documentado. Eu minto, mas não muito, está tudo lá, viu? Tá até esse vídeo está lá também. O Dom Betão subiu e falou: nossa bandeira jamais será vermelha. Legal. E era o único caminhão de som. Então a imprensa estava tudo ali em volta, né? Foi quando a Mariana Godoy fez a pesquisa, né? Monarquia República, Monarquia ganhou.
Aí ele foi lá, aí ele foi de noite, né? Nós estávamos lá, né? O Gentili. Estávamos lá. Danilo Gentili? O senhor foi com ele lá? Tava lá. A gente não anda mais porque a perna é meio curta, sabe? Porque a gente quer andar, né? Eu tive em alguns lugares, tive 2 vezes em Brasília, tive em Caldas Novas, tive em Araraquara, Piracicaba a gente vai bastante também. E tu eu já pedi a conta. Fala, César. Vou fazer um adendo aí com relação ao Danilo. De vez em quando dá tempo, eu assisto à noite. E essa semana mesmo mostrou a bandeira imperial que estava na mesa dele. Que o Dom Bernardo deu para ele. Ele tem um armário lá com vários troféus, inclusive a bandeira imperial, parecida com essa assim, que eu coloquei na mesa aqui. E a câmera frisou bastante essa bandeira. Um outro dia que eu assisti também, não tinha nada a ver, mas assim, a câmera pegou lá no fundo, dentro de uma sala, a bandeira imperial lá no fundo, que é essa mesma aqui. Na sala do Danilo Gentili. No programa do Danilo Gentili. No programa do Danilo Gentili. Legal. Obrigado, Dom César. Eu já vi várias vezes também. Mais umas 4 vezes que eu vi. O Alan dos Santos do Terça Livre já chegou a declarar que o Danilo Gentili é monarquista. Ele é monarquista. Ele é monarquista. Ele é monarquista? Ele é monarquista. Olha que legal. O Alan os 3 meninos lá do Brasil Paralelo Rafael Nogueira. O Rafael Nogueira, eu fui buscar ele em Santos para palestra lá de tudo. Aí eu falei, mas afinal você é monarquista ou não é monarquista? Ele falou, eu sou monarquista. Não, ele é monarquista. Não, é que nem em Santos a gente idealizou 2 eventos em 2 cidades prioritárias para nós, né? Itu e Santos. Né? Outra cidade importante para nós também é Itararé. Nós idealizamos em 2016 fazer em Itu e fazer em Santos. Itu nós conseguimos fazer o ano passado graças ao César Jacques. A caminhada. A caminhada histórica, tá? Ele é formado em eventos, né? Ele tem um trânsito político bem grande lá. Tanto é que o evento lá de... O senhor teve lá no evento de Itu? Quem teve lá no evento de Itu? Eu estava. Você estava? Você estava? Olha que legal. Realmente Legal. Foram com a camisa. Legal. Foi um sucesso, né? Esse é que trabalha de novo. Aquelas comidinhas que tinha lá, foi tudo ele. Ele comprou, ele planejou os pratos e ele fez. Mas foi de excelente qualidade. Não, perguntaram para ele assim, que agora aquele evento ele vai servir de protótipo para outros eventos. Não, é que a gente cria, a gente vai criando um know-how, né? Tudo novo, né? Então a gente vai criando um know-how, né? De evento. A bandeira na Paulista, não é? Ou não? Não é. Aí é em Santos. Aí é em Santos. Paulo Chagas? E fizemos já 2 eventos em Santos, em Itu, né? Agora o próximo evento que a gente quer fazer é em Santos. Então o Rogério ele já foi 2 vezes em Santos, já acertou o local. Pode divulgar a data já do evento de Santos? Oi? Pode divulgar a data do evento de Santos ou não? De qual de Santos? Vai ser o Instituto Geográfico de São Vicente. Então vai ser no Instituto Geográfico Histórico de São Vicente. Tem vários lugares. Problemas, condições, infraestrutura, entendeu? E o de São Vicente que dá melhores condições, não precisa alugar cadeira, não precisa nada, tem tudo, o projetor é tudo. Nos outros lugares, tem outro lugar. O Instituto Histórico de Santos é bom, bonitinho, é bom, só que a área é pequena. Aí o de São Vicente está bem mais, posso usar o lado de fora. Tem o professor Rafael Nogueira, né? Oi? Tem o professor Rafael Nogueira, né? Que poderia. Tinha uma pinacoteca também legalzinha, mas não tem todos os muito lugares monarquista. todos os lugares é público tem algum empecilho, sabe? Os operados podiam colocar bandeira, sabe? Se for de bandeira no chão, do outro fora, todos são empecilho. O Instituto São Vicente está aberto, é livre. Dirigido pela monarquista. Não tem questão nenhuma, é ótimo. Entendeu? Tem outros lugares também, como a ontem, Rocha mesmo, mercado, que é a Frente Azulejada, a Casa Azulejada, que são lá no Rua do Comércio, mas
É uma rua deteriorada, vazia. No centro de São Paulo. É um prédio mesmo já muito antigo, sem conservação séria, sabe? É aquela coisa que usa para eventos, mas não tem, sabe, largada. O Teatro Guarani é muito bonito, mas eu acho que eles vêm tudo com viés político. Só se não for 10, que é só da esquerda, aí isso aí não é. Então, eu só está tudo lotado. Então, estou pensando em mandar um e-mail para o próximo ano, quais são as vagas. Vai começar lotado de novo. Entendeu? Então tem assim, vamos dizer, com viés político tudo. E por enquanto não é político. E esse local que ele arrumou, Dom Bertão já esteve lá 2 vezes, né? E é um local, é um casarão. Chama Instituto Geográfico e Histórico de São Vicente. E bastante árvore, mas adora árvore, né? Não sei se você já reparou, mas a gente adora árvore, né? Tem árvore para colocar nas bandeiras. E a gente vai estar montado lá, então foi o melhor local. Então a partir de 2016, né? Realmente a coisa andou, né? Graças a esses caras, principalmente o João Paulo Mendes, que é louco, né? Uma vez estava só eu e ele na Paulista. Vocês imaginam 2 doidos na Paulista. Só tinha eu e ele. E com a menina. A menina tem uns 25, 26 metros quadrados. Não dá, 2 pessoas não dá para abrir. Aí a gente pedia ajuda, abria, né? Aí ele não contente, nós fomos lá para 9 de julho, no teu túnel. Aí colocamos a bandeira, eu filmei. Tá tudo lá no YouTube, no AntiGPé, só vocês ir lá, né? E vocês vão ver todas essas. Desde 2000 do YouTube. Ah, tá. Não, eu tenho o mínimo necessário, não dou conta do que eu tenho. Então eu tenho o mínimo. Você faz live, parece toda semana. Fazendo. Live toda. Foi bom você tocar nesse assunto. Toda quarta-feira, agora a gente mudou para as 20 horas, né? Porque a gente encerrava às 11 horas, 11h30. A gente, toda quarta-feira, a gente faz, já até convidei o Dilan, a gente, toda quarta-feira, às 20 horas, a gente faz um bate-papo, né? Que nem a gente está fazendo aqui, não é um negócio, sabe? É um negócio bem descontraído, a gente brinca, esse entra no bate-papo, xinga a gente, manda a gente dormir, coisa mais ou menos do estilo assim, né? E a gente faz um bate-papo, né, com os assuntos. E eu já convidei, o Dilan também, eu já convidei ele, o canal está à disposição. Outro dia levantaram a lebre lá do movimento integralista. Eu falei, realmente hoje em dia eu não sei o que é o movimento integralista, né? Na atualidade eu não sei o que é o movimento integralista. Falei, então se vocês quiserem vir aqui apresentar, né? Os intervencionistas, né? Eu convidei os intervencionistas aqui de Sorocaba para vir aqui. Teve uma menina que foi direta e reta, né? Nós já temos rei lá no Supremo Tribunal, né? Não precisa mais outra despesa, né? E ela falou, nós queremos intervenção imperial. Eu não respondi, né? Justamente a monarquia que vem tirar a despesa, não colocar. Mas é aquele negócio, eu converso como dá. Mas não, senhor. Floriano. Eu sou Floriano. Olha que nome chique. Floriano Peixoto. Eu converso como dá. Quando não dá, eu viro as costas, eu fico quieto. Quando dá para dialogar, eu dialogo. Agora, porque se você vai bater boca, meu estilo não é bater boca. Sabe? Ficar, sabe? Aí já vai para baixaria, então eu dispenso as coisas, né? Mas o canal do Império é um canal aberto, né? Por exemplo, o cara fala, eu quero entrar aí, né? A gente já conhece mais ou menos o cara, a gente deixa o cara entrar, né? E a gente faz muito convite, é que o pessoal não vê nele, né? Ele, por exemplo, fala assim, mulherada, né? As mulheres, não dá chance das mulheres. Eu convido um monte de mulher monarquista. A única que falou lá foi, uma vez só, foi a Sueli Silveira de Brasília, que ela subiu o Ciclo Monarca Brasileiro, ela está subindo ainda, né? O Ciclo Monarca Brasileiro. Ela falou uma vez só. Eu convidei a Júlia do Brasil, Capital do Império. Ela falou que não pode aparecer. Eu falei, mas chefe que não pode aparecer, eu falei, interessante. Mas parece que ela já foi da esquerda. Parece que ela já teve ligação com a esquerda, né? É que nem tem um monarquista nesse aqui, ele fala, é o ópio vermelho, né? Até desintoxicar demora, né? Demora para desintoxicar, né? O Marcos
Ferrari do canal Monarquia Livre. Falando no Marcos Ferrari, é o Marcos Ferrari. Então, o Marcos Ferrari também tem. O Marcos Ferrari ele tem 2 canais também, aliás 3 no YouTube, né? O Monarquia Livre e Intervenção Imperial também é um canal que está à disposição de vocês também. Se vocês quiserem divulgar alguma coisa, ir lá fazer live, também está à disposição. Você colocou no assunto da discussão 2 grandes parceiros, parceiraços do direito de São Paulo, que é o próprio professor Rafael Vieira, que dá o nosso curso de político, governo e conservadorismo na nossa plataforma. A gente transmite as aulas aqui, de vez em quando. Ele é monarquista. E me parece que o Alan dos Santos, do Terça Livre, também é, né? Parece bandeira. Se vocês entrarem para fazer uma parceria com ele aí. O Terça Livre inteiro, praticamente, o monarquista. Eu acho que os 3 ali. É um parceiraço do. Não, a ideia é essa. A ideia minha. Mas o movimento em si ele não é um movimento pró-monárquico. É que assim, muitos líderes são monarquistas, assim como eu, no caso. Mas, não, eu acho que. Mas não é uma pauta do movimento, né? Sim. Mas aí é aquele negócio, né? Que nem uma família, né? Vamos dizer que tem pai, mãe e 5, 6 filhos. Um é corintiano, outro é São Paulino, mas a gente tem uma coisa em comum, né? Que é resgatar o nosso Brasil e a dignidade do nosso povo. Quer dizer, mesmo que a gente tenha pautas diferentes e tal, ou um objetivo final diferente, né? A gente pode subir. Na minha visão, eu sempre acreditei nisso. Mas o direito de São Paulo não é republicano, ele é patriota. É assim, então a gente só não aceita separatista por sermos patriotas. Separatista a gente não aceita, mas intervencionista, republicano, monarquista, e o que tem muito, que está surgindo muito no movimento são monarquistas. Vários Até porque a nossa base intelectual é o professor Rafael Nogueira. Por mais que a pessoa não seja monarquista, a nossa base intelectual não foge muito. Acaba sendo influenciado por ele também. Porque nós temos 130 anos de república. O Olavo é monarquista? Eu tenho até no canal do Hoje do Império, ele falou que o Dom Bertrand é o homem que mais conhece o Brasil. E o dia que ele falar, vamos restabelecer a monarquia, o Olavo de Carvalho está junto. Tem um vídeo do professor lá falando também que a única solução do Brasil é a restauração da monarquia. Fala, abertamente. Mas pode fazer pergunta? Pode? Mas vamos bater papo. Só falta a cervejinha. Cervejinha, olha só. Qual é o passo? Seria o maior passo para restabelecer a monarquia no Brasil? Um novo referendo ou a aclamação do povo? Qual seria o passo mais viável? Olha, um referendo agora, o plebiscito, não sei qual que é o. Porque já teve isso, eu lembro que eu era crítico. Mas na frente eu vou falar sobre isso. Nós tivemos 13%. Estava aqui para falar, mas vamos adiantar. O que acontece? Nós tínhamos uma causa rédea, porque quando foi proclamada a República na realidade ela foi proclamada através da mentira, né? e da traição. Porque quem proclamou a República? O Marechal Deodoro da Fonseca. Né? Ele não era a República. Ele era o quê? Monarquista. Ué, por quê? Já falo pra você. O que acontece? Aí que está o negócio. Coisas pessoais, né? E realmente você tem um espírito de dever, de patriotismo. Você estava falando aí do positivismo, né? Tem um cara lá na Itália, não lembro o nome do cara lá. Ele veio dar aula aqui na faculdade do Lago São Francisco. E ele começou a espalhar essa porcaria do positivismo, hein? Esse lixo. Você sabe que tem um templo do positivismo lá no Rio? Um templo? Caraca. Só que está abandonado. Tem tudo. Está abandonado. Até sempre, sabe? Aí o que acontece? E nessa, a maçonaria também entrou junto através da Bucha. Bucha é um grupo lá que eles tinham lá da maçonaria no São Francisco. E eles foram falando essa porcaria.
E a escola militar lá do Rio de Janeiro foi muito influenciada por isso. Porque na realidade a força militar, quando foi proclamada a República, era só esses cadetes, acho que eram uns 300 cadetes. Porque o Brasil não queria política. Deixa eu adiantar aqui, ó. Nós, na monarquia, nós tínhamos uma moeda forte. Você podia parar ela com uma esterlina. Por quê? O governo era muito austero. Você viu, Dom Pedro II ele ficou 49 anos no poder, ele nunca deixou aumentar a dotação dele, o salário. Nunca. Primeira coisa que o Teodoro fez foi o quê? Ele quase duplicou o salário dele. E eles falavam que a monarquia dava despesa. Vocês conhecem o... Como é que chama aquela guarda que fica lá no Itamaraty? O Dragão da Independência. E quem fez esse Dragão da Independência foi Dom João VI para defender a família imperial. E no governo de Dom Pedro II, ele eliminou essa guarda. Para quê? Por causa de custo. Dom Pedro II, acho que metade do salário dele era aplicado em bolsas para estudantes brasileiros do exterior. Inclusive, Carlos Gomes, ele foi financiado por Américo, Senhor, deixa eu perguntar para o senhor, nós somos conservadores aqui, né? Igual o Dylan disse, o movimento tem monarquista, não monarquista, simpatizantes e tal, porém todos conservadores, né? Eu mesmo eu não posso dizer que eu sou monarquista porque eu acho que eu tenho muita pouca informação. Porém eu sou simpatizante porque, por eu ser conservador, conservadorismo não é uma ideologia. O que é o conservadorismo? É você olhar para trás, ver o que deu certo, o que deu errado. O que deu certo você conserva, o que deu errado você reforma de forma um pai de família, uma mãe de família, eles são conservadores. Sim. Vocês são progressistas, tem que matar, desgraçado. E eu vejo, por que eu sou simpatizante à monarquia, mesmo sem ter muita informação? Porque eu vejo que o Brasil começou a declinar depois do golpe da República. Deixa eu só acabar aqui, se você me permitir. Sim. Nós temos a quarta economia do mundo, Anestinho. Quarta. A inflação nossa era mais ou menos de 1,58% ao ano. O crescimento nosso era de 6% ao ano, no mínimo. Nós tínhamos a segunda marinha do mundo. O maior só era na Inglaterra. Que nem a rainha falava, né? O sol nunca se põe no Império Britânico, era uma realidade. Então não tinha condição de ter uma marinha maior. Mas nossa marinha era grande. E o que o desgraçado lá do... Acho que foi o segundo presidente, esqueci o nome dele. O Floriano Peixoto. O que ele fez? Uma das preocupações dele foi destruir a nossa marinha. Viu só? Floriano, hein? Nossa marinha era um navio moderno que era construído lá por quem? Por nosso querido Barão de Mauá, lá nos Estados da Mauá. Nossa marinha era poderosa. E a nossa marinha era monarquista. Na realidade, ele queria fortificar o exército. Eles tinham medo da marinha. Ele queria fortificar o exército para prejudicar justamente a marinha. Por isso que tem uma rixa muito grande da marinha com o exército aqui no Brasil desde esse... Mas tem essa rixa ainda? Ainda tem. Eu não sei, porque eu fui no evento lá na Câmara Municipal de Araraquara. Ele pode disfarçar um pouco, mas sempre tem uma rusga. Por causa disso. Lá tinha as 3 forças armadas. Né? E eu comecei a conversar lá com a sargento, não lembro o nome dele agora, da Marinha. E a gente se identificou, tal, não sei o que, né? Alguém aqui é maçom? Alguém aqui é maçom? Tem maçom aqui? Ninguém é maçom aqui, Dylan? Tem um, não tem um? Ele é maçom também, né? O movimento monarquista tem muito maçom também. É que nem uma vez o pessoal falou da bucha, né? Que a bucha era
era maçom, né? Mas também tinha maçom monarquista também. Tem aquela maçonaria vermelha, tem a maçonaria azul, né? E dentro dessa aí tem outra divisão. Na verdade, eu não sei dizer, se alguém tiver conhecimento, hoje a maioria são positivistas mesmo, né? Por causa daquela ligação. Pelo menos os que estão na política geralmente são positivistas. Se você pega, por exemplo, os governos militares, né? Nenhum governo militar deu certo. Né? Alguém vai me contradizer? Por quê? Eles agem como positivista, né? Eles colocam pessoas técnicas. Né? Você acha que é bem mais novo que eu, né? O Antônio também. Mas o governo militar de 64 ele fala, vamos esperar o bolo crescer para dividir. Eu estou esperando o meu pedaço até hoje. Mas, senhor, em cima daquilo que eu disse, eu gostaria de perguntar o seguinte: o senhor é a favor, o senhor é um monarquista, porque o senhor tem essa visão que eu tenho, de que o Brasil deve voltar à monarquia porque após o golpe do Irak, ou o senhor concorda com a forma do governo monarquista e acha que isso deveria ser instalado em todos os países? Porque a gente tem exemplo de país que dá certo e... Não. Você vê, se tivesse uma coisa melhor que a monarquia, eu queria. Então, mas tem alguns países que são republicanos que... Exato. Você vê a Suíça, eu acho que a Suíça, eu olho a Suíça, eu fico pouco, mas não funciona de decreto. Né? Votação em praça pública. Alguém sabe o nome do presidente da Suíça? De algum. Porque só fica um ano. Acho que é 8 cabeças que fica. Então é muita rotatividade. Fala, meu garoto. São 19 salários que tem para fazer. Todos nós sabemos que a cruz simboliza os templários. E atualmente os templários são os maçons. Não. Desculpa te cortar, mas não é isso, mano. O que os templários são? Não. Estou perguntando de ignorância, estou perguntando de arrogância. Olha, eu não vou entrar nesse tema de maçonaria, né? Mas é assim. Você conhece maçonaria um pouco pelo jeito, né? Eu sou demolei. Você é demolei? Sim. Olha, você sabe que eu falei que a gente nunca teve problema. Você sabe que o demolei deu problema para nós? Deu problema, cara. Demolei só fazendo merda. Quando a gente estreou a menina, a bandeira de 26 metros quadrados, essa aqui. Olha os 4 mosqueteiros. Essa é a 4 lá no Ipiranga, a Associação Comercial, tem mais outros aí. E tem a loja maçônica também, né? A Casa do Capitão. Isso aí foi do dia 15. O que acontece? Por exemplo, ali o Ipiranga é uma coisa sagrada para nós. Né? Se você já entrou dentro lá alguém entrou dentro do onde fica a cripta? A cripta. Você já reparou alguma coisa estranha lá dentro? Tem um escudo da República lá dentro. Tem um escudo da República lá dentro. O que aquela porcaria está fazendo lá? O que essa desgraça está fazendo lá? Isso é uma afronta, isso é um desrespeito. Os demorei. Então a gente estreou, o Rogério estava lá, os únicos presentes que estavam aqui estavam lá, era o Rogério. E lá reúne Forças Armadas, é uma cerimônia que eles fazem troca da bandeira, eu não lembro se é de 3 em 3 meses, acho que é de 6 em 6 meses. E quem desfralda a bandeira, só que eles colocam uma bandeira republicana, né? Você conhece o monumento de Ipiranga, né? Tem o monumento de Ipiranga, aí assim para frente tem o Riacho do Ipiranga, onde o Dom Pedro declarou a independência, quer dizer, confirmou, né? Que na realidade isso é uma mentira, viu? Quem declarou a independência do Brasil foi uma mulher, viu? Cadê as mulheres do Brasil? Hein, Cris? Você sabia que quem declarou a independência do Brasil foi uma mulher? Foi uma mulher. Dom Pedro só obedeceu. Ele só confirmou. A Imperatriz Leopoldina, né? A Imperatriz. Ela assinou a independência do Brasil dia 2 de setembro. Acho que foi uns 7 dias depois, né? Até chegar uma mensagem. 5 dias depois. Foi dia 2, daí dia 7 que ele recebeu, né? Daí só tinha que confirmar que a mulher já tinha assinado. Na verdade, a independência do Brasil não foi dia 7, foi dia 2.
Eu não lembro que dia que ela assinou. Dia 2. Não me pergunta a data, eu não lembro a data. Sério, por que dia 2? Pode ver, o Museu Nacional pegou fogo exatamente no aniversário da assinatura da independência do Brasil. Deixa eu falar. Vamos Essa lá. bandeira vermelha chama... Mas viu, como é seu nome? Bruno. Eu não tenho nada contra a maçonaria. Não, tudo bem, eu só estou questionando só. Não. Vi uma pergunta no grupo, eu vi um questionamento no grupo, que aí tinha uma foto, no nosso grupo inclusive, aí tinha uma foto do Kim Kataguiri, porque tipo, quando eles fizeram a passeata lá de São Paulo para Brasília, aí eles pararam numa loja maçônica e eles deixaram a galera dormir lá. E aí eles ficaram com o Kim e o Renan, do MBL. Ficaram com uma camiseta da maçonaria. E aí uma pessoa, eu não sei quem que é do grupo, não sei se está aqui. O Kim também toca qualquer coisa. Por que você não cuida? Não, mas vamos seguir. Foi eu que coloquei. Não, mas vamos seguir. Não, aí o questionamento da pessoa que escreveu, acho que era Kim e seus maçonistas fazendo não sei o quê. Aí eu nem questionei, nem falei nada. Aí eu falei, putz, vai ter uma reunião daqui da monarquia. Eu vou perguntar isso. E aí minha pergunta é a seguinte. Bom, vamos supor que os templários significam a maçonaria. A função do monarca é defender o povo dos maus políticos. Continua, garoto. Então, vamos supor que a cruz templária significa maçonaria. Vamos supor. Tá, mas é uma bandeira, tá? Isso, significa maçonaria. Eu pensei que Você acha que a maçonaria teve grande influência para acabar com a monarquia? Ou você acha que eles eram super Portugal a se favor apropriou da cruz da monarquia? É aquilo que eu falei agora há pouco. Como a bruxa era a maçonaria. Mas tinha muito maçom também de fora. Tinha, no Portugal. Quer dizer, não era uma coisa assim única, né? Se você vê uma bandeira da época do Império, aqui embaixo, acho que não vai dar para todo mundo ver. Aqui embaixo tem um laço. Sim. Se vocês olharem esse laço, ele é vermelho. A minha é vermelha. Sim. Dom Pedro não aceitou esse laço, né? Era vermelha. E ela tem uma estrela. Você sabe o que você representa essa estrela? Maçonaria. Se você pega uma bandeira do Império, mesmo da época do Império, que nem tem um vídeo do Dom Luiz, ele tem uma bandeira na casa dele, que foi a última bandeira que foi arriada no Palácio São Cristóvão, em 1889. Então ele tem essa bandeira, ele tem, quer dizer, a heráldica certa disso é com essa coisa. Só que eu acho que quando se for restabelecida a monarquia, não vai dar. Mas Dom Pedro pediu para tirar nesse laço vermelho. Quem declarou na realidade, o José Bonifácio, ele fundou até loja especificamente para fazer a independência do Brasil. Então nós devemos a José Bonifácio, a maçonaria, né, a independência do Brasil. Mas essa cruz, pelo que eu vendo, ela é chamada de Cruz da Ordem de Cristo ou Cruz de Portugal. A Ordem de Cristo foi uma ordem religiosa e militar, criada em 1319, etc. Ela é utilizada, a cruz da cruz templária, e há muita divergência se os maçons são templários, e tem muitos que defendem que não. Mas só um instantinho, depois você lembra de falar esse negócio aí que interrompeu, porque eu esqueço, eu viajo para cá, aí eu volto nesse assunto essa cruz é templária. A cruz templária é essa aqui, ó, ela é toda pintada. Aquela ali é a cruz da Ordem de Cristo, que era a cruz de Portugal. Sim. Então, é por isso que hoje em dia, tipo assim, eu respeito totalmente os católicos, não tenho nada contra os católicos, mas que fique bem claro a minha oposição aos católicos, porque, por exemplo, você pega na época de rei Felipe o Belo, quem acabou com os templários foi o Papa Clemente IV e o rei Felipe o Belo. Então, assim, tem muitas histórias. Eles tiveram uma morte tão bonita, né? Oi? Eles tiveram uma morte tão bonita, né? Eles fizeram o quê? Eles tiveram uma morte tão bonitinha, né? Tem muitas histórias que a Igreja Católica foi vendida, enfim, eu não vou entrar aqui porque é muita entrevista. Mas aí eu acho que aí não entrou a Igreja Católica. Isso aí foi que nem o rei, que rei que era? Felipe Belo. Felipe o Belo. Felipe o Belo. Ele estava devendo muito para o Templário. Quer dizer, foi interesse financeiro. Por isso que hoje em dia a Igreja Católica é contra a maçonaria. Tá? E esse Papa aí. Depende, cara? Também depende. Esse Papa aí, ele tinha interesse também de
de poder também para acabar com a maçonaria. Ô Dylan, você está falando aí da cruz, né? O que acontece? Depois que queimaram o Demolay, né? Já Demolay. Que ano que foi que queimaram ele? Ah, foi depois de 7 anos de tortura, né? Tá. E perseguiu. Qual foi o único país que não perseguiu os templários? Na época não era jovens cavaleiros de Cristo. Era esse nome que o Dylan acabou de falar. Qual foi o único país que não perseguiu eles? Portugal. Foi Portugal. Portugal deve aos Cavaleiros Templários a fundação deles. E nós também. Então, queimaram, mataram os Templários, né? Aí o que acontece? Portugal tinha gratidão com eles. Porque foi eles que bancavam, né? E eles iam para a frente de batalha com o ouro. Então, defender Jesus. Defender o Cristo. Sim. Então, Portugal foi fundado pelos Templários. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram, né, todas as coisas deles, né, dos Templários, o rei de Portugal pegou para ele, né, e fingiu que fez, como é que chamava? Inquisição, né? Fingiu que fez, tal, né? Para inglês ver, né? A famosa frase brasileira para inglês ver. E fundou a Ordem de Cristo. Aí devolveu tudo para ele, o castelo, por aí afora. Só fazer um adendo? Mas é interessante, agora que uma iniciação, eu gosto dessa coisa. A cruz de Malta, a cruz templária, né? Ela é a mesma cruz. Referente a quando Felipe Belo, primeiramente a gente tem que saber o seguinte, que pessoas boas e pessoas ruins existem na humanidade, Todas existem. né? Dentro de Jesus, que é uma pessoa santa que a gente tem, que é Cristo. Os 12 apóstolos dele, tinha traidor nos apóstolos dele, então, por aí. Então, a igreja sempre teve seus erros, tem que ter os seus acertos. Toda instituição. Sobre os templários, o Papa que destituiu os templários junto com Felipe Belo, ele era um Papa muito ruim, era um Papa mercenário, ele era um Papa imposto pelo Felipe Belo. Felipe Belo que nomeou ele como Papa, né? Porque o Papa anterior morreu misteriosamente. Era o Fórum de Roma. O Papa anterior morreu misteriosamente, aí sucedeu um outro Papa que o Felipe Belo também não queria. Misteriosamente ele morreu também. E aí entrou o Papa que o Felipe Belo colocou lá. Antigamente se vendia muito. A gente vendia cargos, comprava cargos. Às vezes assim, ó, uma família nobre queria que o filho dele não tinha aptidão para nada, mas ele queria que o filho dele tivesse algum status, virava padre. Você comprava o seu passaporte para virar padre, comprava o seu passaporte para virar papa. Então assim, a igreja tem pessoas boas e pessoas ruins, como toda a humanidade tem. Os templários nunca foram maçom. Quando falam isso, eu dou um grande exemplo assim, ó. A maçonaria, então não é criticando a religião, tá? A maçonaria, ela se apoderou, se apossou dos templários, como às vezes as pessoas da macumba se apossam a santos católicos. Por isso que muitas pessoas pensam que católico às vezes é macumbeiro. Então eles se apossaram. Os cavaleiros templários, na verdade, eram os cavaleiros da Ordem de Cristo. Receberam esses nomes templários por quê? Eles ficaram lá no antigo templo do rei Salomão. Quando Felipe Belo matou todo mundo lá, o único reino que não aceitou foi Portugal. Portugal não quis. Ele aceitou. Ele não quis matar os templários. Aí os templários chegaram em Portugal com todo o seu conhecimento, com toda a sua bagagem, com as suas riquezas também, que foi um dos motivos que Portugal não quis aceitar a destruição dos templários. Eles mudaram. Eles mudaram o nome. Viraram os cavaleiros. É tanto nome? Os Cavaleiros de Cristo. Pobres Cavaleiros de Cristo. Deixaram de ser os templários, mas seguiram com a mesma cruz de Malta. Portugal não tinha essa cruz na sua bandeira. Portugal não tinha essa cruz nessa bandeira. Só que os templários, como você mesmo falou, os templários formaram praticamente, deram substância e base para Portugal, que aí Portugal inseriu o símbolo dos templários na sua bandeira. E aí então a cruz de Malta, o símbolo dos templários é até a mesma coisa. Que nem a Ordem dos Demolay, eles são maçons sim. Só que Jacques Demolay não é maçom. Os templários nunca foram maçons. Bom, deixa pra lá. Na realidade,
Bruno Rocha. O que eu vejo, eu não sou estudioso da maçonaria, nada, né? Mas o que eu vejo assim, na maçonaria é, por exemplo, eles falam que também são descendentes dos egípcios, né? Você leu o livro Construção de um Templo? Ou Construção de um Templo? Não. Lê esse livro. É muito interessante. Ele fala da construção do Templo de Salomão, que não tem aquela cerimônia de vocês quando você entra lá, que vendo os olhos, né? Parece que vendo os olhos, aí tipo vai ser assassinado. Não tem essa cerimônia ou não? Eu estou enganado? Aí tem. Tem, né? Então, ela é baseada quando foi construído o Templo de Salomão. Eu não lembro o nome lá do mestre, que é reverenciado até hoje para a maçonaria. Bom, Jacques de Molay? é? Jacques de Molay reverenciado até hoje. Não, da época de Salomão, que ele foi assassinado. Jacques de Molay, Godofredo de Gourevy e Hugo de Perrot. Foram os três que foram dentro da Câmara da Requisição. Aí Não, na época de Eles Salomão. levantaram pela construção do templo. Pela construção do templo. Lê esse livro, acabei de falar o nome, não lembro. O que é, filho? Utópico. Hã? Ele tá. Não, a gente vai bater papo. Não, mas fica bem claro, galera, que eu respondo por mim, assim, por mais que eu sou demorei, eu não respondo pela ordem. Então muitas vezes acho que. Tipo, eu não tô falando pela ordem, eu tô falando por eu, Bruno Rocha, entendeu? Opinião, entendeu? Não, eu adoro o jovem. Você sabe de uma vez? Eu acho que, tipo, a galera, todo mundo pensa que nem eu. Tanto que tem pessoa que é de esquerda, pessoa que é, sei lá. Eu sou de uma organização religiosa, né? E eu adoro o jovem. Jovem é força, é vigor, sabe? É jovem. Jovem viaja demais, cara. É bom demais, cara, você tá com o jovem. Eu amo o jovem. Eu só não gosto dessa aqui, mas do resto. Uma vez ele me perguntou assim, a gente estava conversando, né? Eu falando da religião e tal, ele falou assim para mim assim, como surgiu o mundo? Eu falei, pô, essa foi dentro do fígado da situação, né? Bom, continuando aqui. Mas lê esse livro, Construção de um Templo. Você lembra? Construção de um Templo. Construção de um Templo. Ô Dilan, depois você me passa o telefone dele, aí eu te passo esse livro. É muito eu lindo esse livro. número, aí eu chamo você lá, sabe? É muito lindo esse livro. Não tem nada contra a maçonaria, não. Só que assim, que nem eu falei que eu fui do Círculo Monárquico Brasileiro, né? Então houve uma divergência, né? Naquela hora eu fui nomeado, eu não gosto de cargo, né? Se precisar em dado momento eu estar numa posição, eu fico, mas ter um cargo fixo eu não gosto, né? Eu gosto de ser livre, que nem vocês são, né? Eu gosto de ter liberdade na minha cabeça e no meu corpo. E então depois eu peguei, houve uma divergência, né? Então eu fui nomeado comissário do Estado de São Paulo e o embaixador do Sul e Sudeste, eu até lembrei lá, ele falou de separatismo, né? E o chanceler, eles tinham outros planos e usaram a minha estrutura para fazer o que eles queriam. Então eu falei, se vocês querem assim, a casa é de vocês, então estou indo embora. Eu realmente não gosto de organização. A única organização hoje, ainda que eu sou membro meia boca, é da Soca HK Internacional. E eu sou membro meia boca. Que nem o movimento monarquista. Me chamam para ir lá em Itu, eu vou. Me chamam para ir em São Paulo, eu vou. O movimento que eu vim aqui, eu vou. Já fiz eventos com os intervencionistas, já fiz evento com a Liga Cristã. A Liga Cristã é uma coisa interessante, viu? O exército que tinha no Líbano, na época lá daquelas guerrilhas lá, então ele via o que os muçulmanos faziam. Então ele veio para o Brasil e fundou essa etapa para combater os muçulmanos. Bom, então na segunda marinha, né, nós tínhamos continuidade, porque hoje em dia a gente tem muito projeto de governo e não tem projeto de Estado. Governo de 4 anos, agora estamos de 8 anos. Então você vê muito viaduto que vai de lugar algum para lugar nenhum.
Que nem muita gente pode... Eu fui entusiasta de 64, né? Eu era moleque, nossa, eu adorava. E eu sempre gostei de farm. Meu sonho era ser militar e eu não consegui. Era a estrada para todo lado, o Brasil chegando na oitava economia do mundo, fazendo aquela ponte espetacular no Rio, né? Por isso que eu gosto de pé. Olha, coisa grande, coisa enorme, né? Então eu fui entusiasta, né? Mas só que o que acontece? Como que eles fizeram isso? O empréstimo pesado. Depois tem que pagar. É aquele negócio, você tem um negócio, você investe um dinheiro nele e ele não te dá retorno, o que que acontece? Falece. Então, no Império a gente tem continuidade. O imperador não briga com ninguém. Assim, ele está acima dos partidos políticos, né? Estabilidade. Nós tínhamos estabilidade econômica, estabilidade social. Não teve guerra, não teve conflito nenhum interno. Qual foi o modelo exato do governo? Olha, vai começar a fazer perguntas que eu não sei mesmo. Espia. Eu vi o André Martins aqui. Tudo depende do líder, né? Mas, cara, eu acho que eu sou aspirante de uma monarquia absolutista. Para arrebentar. Bota no paredão, pimba. Porque se você pensar na monarquia lá, Portugal já é um país grandecista. Portugal não. Espanha já é um país grandecista há muito tempo. Está acabando com a economia. Você está falando uma coisa que eu também... O granicismo, o que é o marxismo mutante, né? Tudo é marxismo, mas é a mutante. É uma responder essa coisa. Tudo é igual quando a gente estuda a teologia. Você tem a etimologia da palavra. Tudo muda de significado ao longo do tempo. Então as coisas se adaptam ao longo do tempo, entendeu? Nem tudo que foi deixou de ser, passou a ser. É que os comunistas. Tudo muda de significado ao longo do tempo. A maçonaria de hoje nem se assemelha com a maçonaria original de tempos atrás, tempos de outrora. Então, assim, hoje é mais questão comercial, etc e tal, imagina, enfim. Antigamente não era só assim. Mas aí eu vejo, uma monarquia absolutista vai para o arrebento. Mas eles foram ruim. Então, aí que tá. Mas aí não é questão do modelo, aí é a natureza humana, né? Mas aí tá. Mas uma monarquia parlamentarista, poxa, a Teresa May lá teve que se anunciar, entendeu? Primeira-ministra. Porque, na verdade, você vê na Espanha, o rei é só um figurante. Você tem o primeiro-ministro, você tem todo um parlamento que está uma decisão. Quem não vai garantir que, de repente, o Lula seria um primeiro-ministro? Porque é questão de eleição. Então tem que acabar com a porcaria da eleição. Eu não sou democrata. O problema não é república, é democracia. Tem que ajudar. Ao vivo, sim? Caraca, né? Então, cara, é isso. A nossa guerra é contra a porcaria do comunismo e do granicismo. Enquanto essa democracia for falha, essas porcarias vão deitar em toda a sociedade. Aí, ó. Só eu queria complementar. Não, é interessante isso aí. Ele está criticando a democracia, mas um dado, em 1974, no jogo Alemanha Ocidental contra Oriental, estava lá, Alemanha Oriental é República Democrática Alemã. Eles pegaram o termo democracia e eles eram comunistas. Exato. Não só hoje, República Democrática da Coreia. República Democrática da Coreia. República Democrática. É sacanagem, vocês estão falando o que eu ia falar? Dylan está falando uma coisa que eu concordo totalmente. Democracia não serve para nada. Democracia. Por exemplo, é que nem você falou, República Democrática Alemã. Sabe quem gosta da democracia? Os muçulmanos. Os comunistas também. Os comunistas também. Hitler. Mas eles não são democratas. Hitler adorou a democracia. Comunistas também. Como é que Hitler assumiu o poder? Realmente, o que a nossa monarquia é única. Né? Que nem esse livro aqui. Parlamentarismo sim, mas a brasileira, nós tínhamos praticamente uma parlamentarismo invertido, né? Com o monárquico, poder moderador eficaz e paternal. Paternal é de pai mesmo, viu? De paizão. Né? Na monarquia a gente fala que Dom Pedro II era nosso paizão. Esse negócio de democracia, eu acredito em liberdade. Né? Mas a gente tem direito e responsabilidade. Que nem na época de Dom Pedro, vocês vão falar, tinha corrupção lá? É que nem falou, não sei quem falou aí, é do ser humano, né? Mas, quando a gente tem um paizão, né, que está ali firme, sabe que ele tem mesmo
poder, e ele tinha isso. Ele tinha um respeito das pessoas. E ele agia pelo exemplo. Tem várias passagens de Dom Pedro que é fantástico, né? Tipo assim, um dia ele estava passeando assim pelo cais, fim de semana, ele viu um armazém aberto, sendo cadeadão. Aí ele foi lá, pegou o cadeado, fechou, pegou a chave, pegou no bolso, foi no cais. Segunda-feira chamou o responsável lá do cais, desse armazém. Ó, a chave que você deixou lá, que você deixou aberta. Nós não podemos fazer isso, é coisa pública. Ele conversou com ele, beleza. Mas ele agia muito pelo exemplo, porque Dom Pedro era o poder executivo na época. Exato, poder executivo. Só que Dom Pedro, pouco a pouco, ele foi, né, deixando isso. Dom Pedro, ele tinha um caderninho, né? O molequinho só sabe essa história, né? Ele tinha um caderninho preto e uma caneta, numa azul. Então, o Floriano, saiu para a mulher do vizinho. Aldilan, como é que você descobriu isso? Né? Ele comia tudo aqui. Então, o que acontece? Por exemplo, para nomear senador, tinha eleição 3, ele escolheu um desses 3, ele ia lá no caderninho. Para juiz, tinha 3, ele ia lá no caderninho. Então, chefe de gabinete, 3. Então, ele era uma coisa, ele funcionava com o exemplo e a presença. Não existe a escola Pedro II lá no Rio? Nossa, lá pelo amor de Deus. Não, hoje está chique, né? Ele ia lá dar aula quando ele era moleque. Teve eu não lembro qual que era se é o Américo, aquele, como é o nome daquele pintor que ele financiou a América? Ele financiou o estudo desse. Um dia ele foi lá na aula, né? Aí ele já estava adulto, ele foi na aula e tal. Porque ele gostava de descobrir talento, para quê? Ele vestia. Porque vocês podem ver na segunda metade do século XIX quantas genialidades a gente teve. Tanto com Carlos Gomes, na pintura, né? O próprio Marechal Deodoro, acho que chegou no palácio com 13 anos. Ele bancou todos os estudos dele. Você sabe que a gente tem essa bandeira ainda, né? A bandeira só tiraram, puseram aquela bola aqui, graças a ele. Aquela bola. Eu fui desrespeitoso. Graças a ele. Aí os caras, porque o que os republicanos fez? O Marechal Deodoro que essa modificação, Marechal Deodoro, da bandeira? Não, o que os republicanos fizeram? Eles falaram, vamos imitar os Estados Unidos. O que acontece? Tem a maioria, sei lá, 98% dos republicanos se arrependeram. Tem um livro, eu tenho até um carro aí, se vocês quiserem dar uma olhadinha, vou pegar um nome. A maioria se arrependeu. Quem não se arrependeu? Quem estava no poder, quem estava ganhando. As pessoas, o povão, se arrependeram. Porque os caras tinham a cabeça, que nem alguém falou aí, né? Foi você, né, que a República funciona, né, nos Estados Unidos, a Suíça, né? Aquilo é uma coisa de genialidade. E aí o que acontece? Eu até perdi onde eu estava. Que eu falei que eu estava falando. A maioria dos caras se arrependeram, porque eles queriam copiar os Estados Unidos. Só que a única coisa que eles copiaram foi o quê? A bandeira. Alguém conhece a bandeira? A bandeira dos Estados Unidos, só que verde e amarelo. Era igualzinha a bandeira americana, só verde e amarelo. E a outra coisa que eles copiaram foi o quê? República dos Estados Unidos do Brasil. Só. Por que funciona o governo dos Estados Unidos? Quem falou que os Estados Unidos? Porque lá é dividido, que nem na monarquia. Chefe de Estado, chefe de governo. Chefe de governo é os governadores.
Cada estado lá é uma confederação de verdade. Aqueles falaram que ia ser uma confederação, não é? A monarquia é o chefe de Estado e o chefe do governo, né? O sistema dos Estados Unidos está mais perto da monarquia do que qualquer outra república do mundo. Sim. Eu não sei. Eles se aproximaram lá, os americanos se auto-intitularam. Eles não mandaram uma rota no monarca. Você vê que a Coreia se chama. A Coreia é democrática lá. É que a gente se apega às vezes a nomenclaturas, né? Rocha, vou chamar o de Rocha. Os caras que fundou lá nos Estados Unidos, quem foi? Era George Washington. Thomas liberal, nós somos caras liberal. Era tudo maçom. A maioria é maçom. Não, era tudo. Aí o que acontece? Esse foi bom, deu certo. Aí o que acontece? Eles viram, por exemplo, a história grega, a história romana. E eles sabiam, né? Que nem Esparta, né? Não sei quem conhece a história de Esparta. Esparta tinha 2 reis. Era um rei administrativo, né? E um rei de guerra. Leônidas, os 300 de Esparta, né? Eles viram que tinha que haver essa divisão. E lá se respeitou essa confederação, né? Então tem estado lá que você pode andar armado, tem estado que é permitido aborto, tem estado que é permitido maconha, sabe? Então realmente lá é uma confederação. Então a única coisa que o Brasil copiou foi a bandeira. Mas o Teodoro, ele era monarquista. Ele se arrependeu, você vê que ele ficou 2 anos só. Ele não deixou ser enterrado com a bandeira do Brasil em cima do caixão dele. Ele falou, não mereço. Você sabe por que ele proclamou a República? Vocês sabem? Os monarquistas sabem. Porque assim, o único cara, eles não tinham força militar, nem força política, os republicanos. Acho que a última eleição foi em 1888, eu não lembro. Tinha dois deputados republicanos. E Dom Pedro dava plena liberdade, tanto política como da mídia. Se vocês lerem os jornais da época, vocês vão ver que tem várias charges lá, sabe, zoando mesmo o Dom Pedro II. Mas ele dava totalmente liberdade, né? Tanto é que ele fundou lá a Casa do Capeta, está lá. Ó, César. Só que agora Itu é conhecido como a cidade do. Como é que é? Despertar monarca. Não. Maria de Grandeza não é. O berço da República. Hoje não. Nós mudamos. O monarquista é dinossauro, né? Ele foi nome de coisa, né? Nós já mudamos lá, nós já colocamos que Itu é a cidade do despertar monarca. Como que esse ano é o ano do despertar monarca da nação. Então a gente coloca nomes, né? A gente identifica, né? E quais são os principais tipos de monarquia e as diferenças entre elas? Tem monarquia de tudo que é tipo. Quais são os principais? Ó, tem essa que é nossa, tipo modelo europeu, né? A nossa é qual? É o modelo europeu, né? Só que a nossa não tem igual. Como assim? Igual a, porque ó, nós temos os 3 poderes, executivo, legislativo e o executivo e judiciário. Além disso, nós temos o poder moderador. Sim. Né? O poder moderador, por exemplo, não tem esse trauma do impeachment. Não está dando certo, meu filho. É que nem filho, não está dando certo, meu. Você não está dando produção, você falta, deve muito. É igualzinho. E tem isso aí também, uma lista tríplice sempre. E um caderninho, né? Aqui no Brasil. Outra coisa também que tínhamos na monarquia era o Conselho de Estado. Então, esse Conselho de Estado, ele se reunia para aconselhar o imperador. Então, sabe, era o Dom Pedro II, ele não era um cara absolutista, né? Não era absolutista. Mas ele tinha o controle total das coisas. Então, e como é que foi a proclamada República? Nós voltamos lá, né? A única força militar que eles tinham era esses 300 cadetes da escola militar. Força política, eles tinham 2 deputados. Não tinha mais do que isso, 2 deputados. Eles conseguiram no máximo 4. Na última legislatura era 2. É isso mesmo, César? 2 deputados. Então, como é que esses babaca, né? Eles iam proclamar a República?
Porque quem proclamou a República era o Fernando Peixoto, que eles sabe, sanguinário. Vocês veem a história dele, ele é Fernando Peixoto, sanguinário. a história dele é sanguinária. Ele é sanguinário. Florianópolis tem esse nome por causa dele. Exatamente. O nome da realidade de Florianópolis é Nossa Senhora do Cristo. Esse nome, ele foi lá e matou um monte de gente. Sim. Ele matou um monte de gente lá. Então, eles não tinham como. Quem que tinha força dentro do exército? O Marechal Deodoro. Aí, eles estavam descontentes com o gabinete do Visconde de Ouro Preto. Havia uma treta lá com os militares. Porque os militares, depois que eles vieram do Paraguai, eles começaram a se sentir. Né? Que nem você começa a elogiar muito uma pessoa, né? Ela vai falando. Né? Você falou agora uma coisa importante. A Guerra do Paraguai elevou a ambição dos militares de querer chegar ao poder. Aí veio que eles achavam que tinha um pouco de poder. Eles achavam que tinha um pouco de poder. Com a campanha da Guerra do Paraguai, eles elevaram o tom. Não, agora nós queremos também o poder. É aí que vem o rastro para dar força à República. Então, a maioria dos caras lá que queria a República, o Rui Barbosa é um dos maiores arrependidos. Ele foi lá na França pedir perdão para o imperador. Então, tem muitos arrependidos aí que... É aquele negócio, quem não se arrependeu é quem estava levando algum, ou estava no poder. Só isso. Então, chegaram para ir lá e dissolveram. Ele saiu, ele foi lá para o Campo de Santana, né? Diz que ele está proclamada a República, ou Viva a República, não. Viva o imperador, ele proclamou naquela hora. E ele dissolveu o gabinete, quer dizer, ele já está errado ainda. Ele dissolveu o gabinete. E ele foi embora para casa e ele estava muito doente. Aí chegaram para ele e falaram que o próximo primeiro-ministro ia ser o Silvério, o tal de Silvério. Aí ele falou: esse não. Está proclamada a República. Por que esse Silvério não? Esse Silvério foi governador do Rio Grande do Sul e na época o Teodoro da Fonseca era o comandante militar. E tinha a dona... Como é que ela chamava? A dona... Esqueci o nome da mulher. Que eles disputaram o amor dessa mulher, ela ficou viúva. E quem ganhou a disputa foi exatamente esse cara. Só que era mentira. Então a proclamação da República foi nasceu do Carnaval de Saia. Nasceu com o Carnaval de Saia. Do Carnaval de Saia. Pai, o Luciano Roque está perguntando se você é aquele da família real. Não, eu sou plebeu. Eu sou a ralé. Eu sou um soldadinho. Então, é isso. O que nós temos hoje em dia é isso. Essa é a realidade que nós temos no nosso país. Isso que está aí nasceu assim. Nasceu da traição e da mentira. E a maioria das pessoas de bem mesmo, que sabe, se iludiram, né? Que nem a gente se iludiu com o e outras coisas mais. Falaram: não é isso que eu queria. Não é essa república do meu sonho. Que nem eu estava falando aqui, né? O Dom Pedro II era a segunda pessoa mais respeitada no século XIX. A frente pessoa tinha Papa. Ele arbitrou várias causas no mundo inteiro, até na Europa. Inclusive nos Estados Unidos tem uma cidade chamada Brasil, que foi fundada em homenagem a Dom Pedro II. Fora a eleição que ele ganhou na Filadélfia, né? Na praça dessa cidade, hoje é uma cidade que não tem quase população, mas na época tinha, sei lá, um pouco mais de meia dúzia de pessoas. Mas na praça principal dessa cidade, até hoje tem o brasão do Império do Brasil. A cidade chama Brasil? Brasil. Fica no interior dos Estados Unidos. A cidade foi fundado em homenagem a Dom Pedro II. Inclusive os americanos queriam que ele liderasse o país dele. Ele recebeu votação lá. A cidade brigada. Sério, os americanos queriam que Dom Pedro... eu não vou entrar nesse assunto, não é verdade. Ele teve votos no Sul. Bom, nem vou entrar nesse assunto. Não vai mais longe, né? Não, deixa quieto. Vocês imaginam, os mais novos aqui não sabem o que é inflação, né? Mas eu, o Floriano, o Antônio, o Rogério, a gente sabe o que é inflação. A gente sabe.
Vocês têm ideia de quanto que é a inflação de 1889 para cá? Vocês têm ideia? Tem ideia? É mais de 1 trilhão. Absurdo. Para que serve isso? Entendeu? Por isso que a gente quer monarquia. Que nem eu tentei, até 2014, né? Eu batalhei partido político, organização religiosa, sindicato, onde eu podia, eu estava lá. Porque quando eu tinha uns, sei lá, 15, 16 anos, eu tive a boa sorte de ter acesso à informação. Né? Eu tinha muito acesso à informação. Então eu saí da Matrix, falei, peraí, tem 2 Brasil aqui. Tem um Brasil do Estado brasileiro e um Brasil do povo, da nação. Né? Hoje em dia está muito evidente, né? O povo passando fome, os caras comendo lagosta, né? Pau de camarão, uísque queijano, né? Marxista. Né? Então, o que acontece, né? Eu falei, a única coisa que nós podemos fazer é o quê? É dar informação para a pessoa. Então o movimento monarquista é isso. A nossa missão do movimento monarquista é levar a informação. Né? Você falou ali que falta, no caso do movimento de vocês, seria o ativismo propriamente dito. Falta muito. A população abraçar mais isso. Não, você vê, o movimento monarquista está ativo por causa de poucos. Sim. Mas está crescendo, né? Sim, então, a ideia é não, a coisa é potencial. Conforme o conservadorismo cresce e o monarquismo cresce. Então, hoje você vê assim, eu estava falando, né, com César, agora há pouco. É o seguinte, todos nós somos canais transmissores de ideias. Sim. Então, assim, você vê aqui, isso aqui não está amplamente lotado, né? Tem um quórum aqui, só que nós vamos sair daqui e conversar com familiares, mandar coisas nos grupos. Eu estou vendo nos grupos aqui que eu estou mandando, o pessoal está questionando uma coisa ou outra. Então, o foco é trabalhar com os pessoas. Pô, nós estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook do Império. Exato. A dúvida, né? Que nem ele falou que Dom Pedro anotava tudo no caderninho. Tudo. O sistema que a monarquia trabalha não é só um sistema político, é um sistema moral. Né? A moral faz parte do sistema político. Coisa que a República não tem. A República, se você tiver passagem por lavagem de dinheiro, corrupção, e eu tiver que colocar você no STF, eu vou colocar. A monarquia, como ela trabalha a moral, ela não teria. Por isso que você falou assim, mas o parlamentarismo às vezes ele pode ser bonzinho, pode pôr essas pessoas ruins. Não vai pôr porque a moral é acima da política. Né? Por isso que não tem esse risco da imoralidade afetar. Eu digo pelos países europeus. Não, mas é que a Europa está com um outro não sistema. assumia cargos importantes, pessoa que estava dentro desse caderninho, não assumia. A nível municipal, a nível estadual, a nível federal. Estou pensando o seguinte, um minutinho, mas a gente tem que saber o que somos, como somos e por que somos. Se nós nos questionamos dessa maneira, o que queremos, como queremos e por que queremos. O que fazemos, como fazemos e por que fazemos. Então, se você pensar assim, eu sou, só para exemplo didático, eu sou batista, sou calvinista, batista reformado. Nós fazemos assembleia em questão de votação dentro da igreja. Não é um sistema de presbitério e nem na católica, que é o sistema... Esqueci agora, mas é um sistema... Você pode falar democrático, porque a gente faz assembleia e os membros decidem. Porém, nós temos uma confissão de fé. Nada do que for decidido pode ultrapassar essa confissão de fé. Levando isso para o Estado, o que eu imagino? Você tem uma Constituição, nada do que for definido de maneira democrática, aí eu sou a favor dessa democracia, desde que você tenha um norte. Você tem uma Constituição séria, sadia, e tudo que for definido dentro dessa sociedade não pode ultrapassar os limites da própria Constituição. Como o cristão fala, seria da própria Bíblia. Nada do que ultrapassa esse limite, porque nós queremos liberdade, o conservador trabalha pela liberdade, porém, até a liberdade tem limite. Esse é o nosso norte. Aí, tem que... Hoje em dia, não existe mais, eles inverteram, né? Outra coisa interessante para a gente falar aqui também é o sistema tributário, se vocês quiserem a gente conversa também. Quem falou em família? Aqui é paternal. É de pai mesmo. Mas não é esse paternal de Estado que a gente tem então, hoje, né? Ou seja, esse pai de Estado ele tinha, o Dom Pedro II, ele tinha uma visão de pai.
Para ele não estava governando um país, ele estava governando o quê? Era um povo. Vocês veem aqui a Constituição de 1824, se quiser dar uma olhadinha aqui, vocês podem até olhar. Olha, eu me arrepio, eu adoro olhar isso, né? A Constituição Imperial de 1824. Se aproximou muito da Constituição Americana. A Constituição de 1854 da França foi baseada nessa. Foi baseada nessa. Muitas monarquias depois falaram, peraí, nós estamos fazendo errado, vamos começar a fazer certo. Aqui eu vi uma Constituição, acho que vocês conhecem a Constituição um pouquinho, né? O artigo 1º, o Império do Brasil é a associação política de todos os cidadãos brasileiros. Agora, vocês pegam, nós tivemos 6 Constituições, pega qualquer uma delas lá, vê se ele está falando alguma coisa. O Brasil é constituído de estado, município. O povo sempre está de fora. Sempre está de fora. Ó, aliás, a Constituição Americana, a primeira coisa que tem, ele fala justamente do povo. Primeira coisa que ele fala. Mas então, nós não queremos outra monarquia, né? Agora que funciona bem. Eu não sei quem falou aí de monarquia. Existe um monte de modelo, que nem tem o Kuwait, Arábia Saudita. São monarquias que funcionam, só que elas são teocráticas. Elas servem ao Corão. Então, a mulher não pode dirigir, mulher não dirige, viu? Não, parece que agora está havendo uma liberação. Mulher não pode sair da rua sozinha. Olhando para você e falando isso, me lembrou alguns caras aí que falar que o muçulmano é bom, né? Que é tipo o Jean Willis, né? Eu acho que ele não leu a coisa dele. Então tem, tipo do Brunei, também que eles lá são muçulmanos. Tem vários tipos, né? Tem as monarquias tribal, né? Porque na realidade a monarquia é orgânica, né? É diferente da república, né? A monarquia é orgânica, é que nem a família. Alguém inventou família, né? Alguém inventou pai, mãe, uma coisa natural, uma coisa que existe. Então a monarquia é uma coisa orgânica, né? Como ele falou, se tivesse uma coisa melhor do que a monarquia, eu queria. Porque eu não sou ideologista, eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu não sou conservador. O que você quer da vida, João? Qual é o teu objetivo na vida? Viver para a glória de Deus. Qual é o teu objetivo na vida? Não sei, muito de Qual é o teu objetivo, Antônio? O meu? Será que dá para escrever um livro? Não, mas vamos resumir isso numa palavra só. Todo mundo quer ser feliz. Sim. Né? Independente de ser católico. Deus, qual é a religião de Deus? Deus tem religião. Diz que Jesus vai voltar, né? Aí ele vai voltar na Católica Apostólica Romana, na Católica Apostólica grega. Ele vai. Só tem a apostólica brasileira. Tem a apostólica. Quer dizer, sabe? Então, eu tenho uma visão. Eu tenho uma visão assim, o que interessa, por exemplo, o Brasil é o quê? O Brasil é a nossa casa. E a maioria dos babacas, né? Não é política. A nossa casa, a gente tem que defender a nossa casa. Exato. E o monarca faz isso, o rei faz isso. Faz. Por isso o comunismo. Exatamente. Porque o comunismo, a ideia do comunismo é o seguinte, é um comunismo, Mao Tse-tung já disse, não há fronteiras entre os países socialistas. Não existe nacionalismo. É um nacionalismo. Não existe. A grande pátria que eles querem falar, como é que é? O Nasul, sucursal. Quem inventou essa história de país sem fronteiras, sabe quem foi? Napoleão Bonaparte. Não entendi. Quem inventou essa história de países sem fronteiras? Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, ele já tinha pensado, inclusive quando ele estava preso em Santa Helena, ele já falava isso, os ingleses captaram essa coisa. Ele era maçom? O Napoleão Bonaparte, ele falava, eu quero uma moeda única para a Europa, eu quero um mercado comum europeu, ele já falava com esse termo, mercado comum, e eu quero países sem fronteiras. Quem influenciou a Revolução Francesa? Isso serviu
Mas corpo para alguém pode falar para mim? Mas quem já falava isso antes de Napoleão Bonaparte? Alexandre o Grande. Alexandre o Grande. Mas o maior ídolo dele era o Alexandre o Grande. O Napoleão Bonaparte, o maior ídolo dele era o Alexandre o Grande. Tanto que a monarquia é voltada para o bem do Brasil, que numa das viagens de Dom Pedro II, com a tão jovem princesa Isabel, eles comentando que aquele que ia ser herdeira de todo esse continente. Esse país vai ser meu? Não, você que vai ser deles, porque é você que vai tomar conta desse povo. A diferença de visão, se fosse um caso como é na República, a gente que é do presidente, não o presidente nosso, né? E Dom Pedro I sempre deixou bem claro: você que é deles, você que vai tomar conta deles. Ou seja, vocês verem, Dom Pedro, ele não resistiu ao golpe. Né? A gente pode questionar aí, mas por que ele não foi à frente disso? Né? Eu tenho minha visão, né? Mas a gente pode falar, o que se fala é que ele não queria derramar sangue brasileiro. Vocês já ouviram, é melhor você bater no filho hoje do que você ver outros baterem quando ele for adulto? Eu acho que é a mesma coisa, viu? Eu acho que naquele momento, realmente, porque eles não tinham força política, dava para controlar a coisa. O Almirante Tamandaré queria, ele não deixou. O Conde D também, ele era muito respeitado dentro das Forças Armadas, não quis. Então, às vezes, a gente comete certos erros, né? Que são realmente lamentáveis, né? Você sabe quantos eu anotei aqui, ó. Isso que eu já falei, né? O Brasil já teve 6 constituições. 91, 94, 37, 46, 67, 88, nós já estamos caminhando para outra. 7 moedas, se você falar direto, né? Se você falar da 9, era o réis, aí 42 o cruzeiro, 67 cruzeiro novo, na época dos militares, né? Cruzado do Sarney, aí a inflação continuou, aí veio com o cruzado novo, aí veio o Collor com o cruzeiro e veio o Itamar Franco com o real. Se fala que não é o Fernando Henrique. Ele caiu, ele estava no lugar certo na hora certa. Fernando Henrique Cardoso se aproveitou politicamente. Exato. Ele não fez nada. Ele chegou no fim da festa e falou que foi eu que fiz a festa. Exatamente. Exatamente. Congresso fechado, então, para um monte de vez, né? Nós tivemos um plebiscito ignorado de armamento, né? Exatamente. 31 presidentes não eleitos diretamente, 31 revoltas e guerrilha. Isso aqui não está contando, tipo, a Guarda Negra, como é que fala? De capoeira, né? Os capoeiras, né? Muitos caras desses foram mortos. Porque eles eram monarquistas. Bom, a inflação, essa inflação de 1 trilhão, é um trilhão, quer dizer, cadê que está aqui? Na página 32. Isso até 1992, hein? Ou se estiver muito longo aí, você pode encerrar a hora que você quiser, através de você. Pai Wellington Pontual mandou um forte abraço para esse ilustre confrade e está perguntando se essa é uma reunião ordinária. E sem vergonha também. Não, como é que é o nome dele? Wellington. Viu, Wellington? Aqui nós estamos, gentilmente, né? O Dilan, da Direita de São Paulo, Sorocaba, nos convidou aqui para bater um papo. A gente está batendo um papo aqui sobre a monarquia. Viu, Arlindo? Lembrando que nós tivemos 2 casos de corrupção no período imperial e foram punidos, mandados para fora do país, e com a proclamação da República trouxeram o cidadão que roubou no Império para cuidar das finanças do Brasil. Foi ministro. Foi ministro no período imperial. Será que eu preciso falar mais alguma coisa dessa República? Será que eu preciso? O salário do imperador era 800 contos de réis. Quando proclamou a República, dobraram o salário. 1.600. Do
Marechal. Ó, até 1992, quando esse livro foi escrito, a inflação desde 1889 era de 1 trilhão 395 milhões 101.913,787%. Impressionante. Quer dizer que não é para falar mal da... que nem que fala, né? Não precisa falar mal da República, a República fala mal dela mesmo. Sim. O que você tá? O que foi aí? Não, já se fala mal, né? É explicativo. Então, hoje em dia, né? Não sei se vocês sabem, mas nós temos uma casa imperial, né? Que originou lá dos reis de Portugal, né? Então, o nosso imperador hoje, ele aparece aí, nas fotos aí. Seria Dom Luís de Orleans e Bragança. E também nós temos também o Dom Orleans, Dom Bertrand, que a gente conhece, né? Ele é o mais ativo da Casa Imperial. Depois nós temos o Dom Antônio, que mora no Rio, o Dom Rafael, seria aquele que morreu lá no voo da Panam, né? Panam não, da Air France. Air France. O Luiz, né? Não, era o... Luiz, né? Não, Luiz. Era o Luiz, não tem? Era o Luiz, não, Luiz. Era o Dom Rafael. O irmão mais velho, né? Então aí ficou o Dom Rafael e depois a Dona Maria Cristina. Maria Gabriela. Maria Gabriela. Então é isso. E aquele negócio, eles só voltam realmente, né, se haver aclamação imperial. Tanto é que desde o ano passado a gente faz aclamação à família imperial. Então o que a gente faz, né? É levar a informação, né? É levar a informação para as pessoas realmente conhecerem. Com esse aumento do conservadorismo, automaticamente, porque assim, eu tenho essa visão, que nós somos monarquistas naturalmente dentro da nossa própria essência de brasileiros. Porém, a gente não tem a noção disso dentro da gente. Né? Mas com esse aumento do conservadorismo, automaticamente vai chegar um ponto do eixo que as coisas vão começar a ficar sem sentido, e aí a única alternativa que o brasileiro vai encontrar é a monarquia, porque vai chegar uma hora que ela fala, não tem mais por que ter a república. O conservadorismo vai chegar a um patamar de consciência que a república aí sim vai ser aclamada. A república, a monarquia vai ser aclamada. Porque eu vejo, até ruim, né? Mas quanto pior o Brasil fica, pior quanto o Brasil fica, mais a monarquia cresce, porque as pessoas vão se identificando com o real propósito moral da causa. Dom Pedro era que era de esquerda, de direita, liberal, conservador, familiar, né? É que hoje a gente usa nomenclaturas para tentar descrever as coisas. Para diferenciar, porque assim, eu venho palestrando no estado todo sobre o conservadorismo, né? Na verdade, assim, ser conservador é ser normal. Não há um líder do conservadorismo. Se você pegar a literatura conservadora, é uma coisa orgânica. É uma coisa orgânica. É você ser simplesmente normal. É uma nomenclatura que a gente família, dá só. O pai, a mãe e sua prole. Uma família aqui. Pai, mãe e sua prole. Isso é natural. Então são conservadores. Entendeu? Agora, se eles chegarem e quiserem colocar um cachorro para chamar de filho, aí de forma biológica, por exemplo, tá? Não de forma carinhosa, mas de forma biológica, já vai passar para a ideologia. Aí não são mais conservadores. Então, o conservadorismo nada mais é do que uma defesa do que é natural. Natural, lógico, né? Biológico. Que tem respaldo biológico, científico, biológico e científico. Se não tiver, exatamente, é ser racional. E a coisa mais importante que é orgânico. Tem lugares que estão Sabe por que eu perguntei isso? Não é para levantar debate, não. Porque Dom Pedro II ele fundou a Caixa Econômica Federal. Para que ele fundou a Caixa Econômica Federal? Para os escravos. Para a poupança. Era, exatamente, para os escravos colocar dinheiro lá para se libertarem. Exatamente. Pouca gente sabe. Ele pegava metade da dotação do salário dele e ele investia em escritor, um monte de gente, né? Até no Teodoro Fonseca, bancou os estudos dele, né? Ele pagava um forré de escravo. Você sabia que a família imperial era abolicionista? Dom João VI não gostava. Dom Pedro I já queria pôr na Constituição abolir a escravatura.
O José Bonifácio, ele tinha... José Bonifácio, nosso querido Barão de Mauá. Quando ele colocou as instalações, que depois seria o estaleiro Mauá, tinha escravo lá. Sim. Ele assalariou todos. Quer dizer, o brasileiro, né? O brasileiro, nem Dom Pedro II, Barão de Mauá e alguns aqui presentes, né? Todos, realmente não gostam de porcaria. Por que eu estou perguntando isso? Porque o sistema monárquico nosso é familiar. Em todas as esferas, ele é familiar. Essa bandeira aí, acho que foi a primeira vez desde 1889 que ela foi hasteada num lugar público, por um órgão público, na cidade de Serquilho. Na cidade de Serquilho. Ela foi hasteada. Aqui é então, constitucional. Isso aí essa é a primeira aclamação da família imperial. Onde é as fotos? Aí, ó. Ela foi hasteada isso aí foi hasteada pela prefeitura de Serquilho, é a menina. Aí a sede do Anjo do Império, em Serquilho. Dom Pedro I. O senhor Heraldo sempre fala, hein? Esse é o Dom Luiz. Esse é o Dom Luiz ou é o pai dele? Pai. É Dom Pedro. O Dom Pedro, os seus 12 filhos, que é o pai do atual imperador, né? Dom Pedro e a Maria da Baviera. Dom Rafael, que é o quarto da dinastia. Essa aí eu não sei onde é essa foto. Ô Arlindo, o Dom Pedro financiou Almeida Júnior, pintor ituano. Essa é? Almeida Júnior. Aí acho que é em Petrópolis. Aí eu não sei onde que é. Acho que é no Museu de Petrópolis. Aí a Avenida Paulista, nossa bandeira já vai ser lá vermelha. Dom Bertrand está ali. Aí essa foto também não sei onde que é. E como que é o sobrenome completo do Dom Pedro? É pequenininho? Não, o sobrenome é só dois, né? Esse é um fato legal, né? Sobre o sobrenome da família. Aí esse é o nosso imperador de júri. Tem de Paula no sobrenome dele, não tem? Doação de sangue. Esse é o Abenilson lá em São Luís do Maranhão. Esse é o príncipe perfeito. Esse é o príncipe perfeito. Não sei. Adeus do Nação Real, doando sangue. Sede do Anjo do Império. Essa bandeira aqui, ó. Dom Bertrand, esse é o segundo. É o primeiro na linha sucessória. Segundo. Aí é onde o Dom Bertrand foi criado. Essa aí foi a nossa Avenida Bandeira de 48 metros na Paulista. A Casa Imperial em São Paulo? Eu já passo o endereço para vocês. Olha lá a menina lá no meio da Paulista. Dom Bertrand na Paulista. É difícil ver ele sorrindo, viu? É difícil temático, É né? difícil. Teve, quando esse aí é o João Paulo Guedes. O movimento deve muito esse cara. Quando ele viu, a primeira vez que ele viu a bandeira que a gente chama de menina, que ele pôs o nome de menina, que todo mundo andava no máximo com bandeirinha desse tamanho, né? Aquela bandeira enorme, né? Era 4,60 por 5,40. Ele parou na frente, assim, na Paulista, eu me esqueço até hoje, cara. Eu tenho foto, eu acho que aparece aí. Ele ficou olhando, sabe quando uma criança ganha uma bicicleta? Ele babascou, cara. Aí saiu lá no Clube Nacional, sempre tem evento. Ontem teve evento lá. No Clube Nacional. Carlos Nacional Clube, desculpa. Aí isso aí é uma ideia legislativa, tá? Para o plebiscito de lá. É a proposta da SOI 2017, né? 2017. Isso aí? É lá no Clube Nacional. Esse é o nosso imperador de júri. É só uma pena que o Felipe, o Dom Felipe Jorge Bragança parou, né, de redigir a nova Constituição. Tá pronto. Tá pronto? Tá. Olha, o nosso imperador de júri. Isso é na Alemanha. Aí tá pronta, viu, Dilano? Essa foto eu não sei onde é. Opa, tá pronta a nova Constituição? Tá pronta por Luiz Felipe. Ninguém comentou, né? Não, ficou em segredo, né? Tá. E aí, como é que faz isso? Sabe quando você acha que tá perdido em alto mar e agora você tenta de buscar assim contra o teatro? O Brasil tá assim, cara. Tá quase. Acho que o Não, mas aí Brasil tá quase. o general Mourão comentou alguma coisa num evento que ele teve, ele
abriu a boca e falando que ele era a favor de uma nova Constituição, Não, quem falou isso regida por notáveis. Não, quem falou Isso já isso é o estava sendo príncipe. feito desde o ano passado. O príncipe falou isso no livro, porque no Brasil, no ano passado, já tinha colocado isso. Sim, ele O está... Mourão só entrou aí. É protagonismo. Na sua Eu sou Mourão, eu vou falar alguma coisa que presta. Mas vem cá, e aí, como é que é? Você falou isso aí, essa Constituição? Como é que é? Então, ele quer a aprovação disso, né? Ele quer colocar lá para aprovação. É difícil ver se entrando na Eu prova. acho que ele está Mas naquele momento que o Haddad também propôs uma nova constituinte, né, comunista, se ele fosse eleito, aí naquele auge todo, o que ficou acertado aí na mídia, entre os demais políticos, é que o Brasil não precisa de uma nova constituição. Não precisa. Baixou aquela que seria comunista e baixou essa, deixou de canto. Sim. Mas a gente precisa trazer isso à tona de novo, entendeu? Sim, sim. Ele está esperando uma Constituição Constituição patriota. A Constituição de 1988 é totalmente socialista, agora aí tem esse discurso, não precisamos. Não. Tá ótimo essa porcaria. Floriano, Tá? ela não é comunista, ela é social-democrata. Ah, é social-democrata. Bom, já é 5 horas. Alguém quer mais falar alguma coisa? Eu ia perguntar isso aí, já respondeu. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Seus pés poder? Eu ouvi um questionamento esses dias. Qual seria a diferença de uma monarquia constitucional para uma monarquia parlamentar? Ou seria a mesma coisa? É porque uma tem parlamento e a outra Não, você pode. Na realidade, o que é? Uma monarquia constitucionalista, que é uma constituição parlamentarista. Quer dizer, é um congresso. Eu vi um questionamento a respeito disso. Eu não sabia se seria a mesma coisa. Tem no livro Porque o Brasil é um país atrasado, o Luiz Felipe Belrento para essa diferença. Não, então, eu vejo assim, o que você quis dizer, na verdade a monarquia ela é parlamentarista, o que a gente prega e que a gente defende seria uma monarquia parlamentarista constitucional, né? Seguindo a Constituição, essa que Você levantou a lei legal. o Luiz Felipe está redigindo, né? Sim. Com o parlamento, né? Um primeiro-ministro, parlamento e o imperador. Então essa é a... Então, o parlamentarista não deixaria de ser constitucional. Sim. A união, cada As duas. porque ela vai seguir a Constituição, né? Então ela tem que caminhar junto. Vocês sabiam que antigamente as monarquias, os governos não tinham uma Constituição? Era uma coisa orgânica? Depois que houve um monte de desrespeito, né? Sim, tiveram necessidade. É que nem hoje em dia existe os direitos do idoso, né? Tem que marca cadeira, antigamente não, né? Chegava uma pessoa, todo mundo já levantava, dava lugar para uma senhora, dava lugar para o idoso. Né? Hoje em dia não, precisa ser lei, porque está todo mundo bestificado, né? Eu vejo que quanto mais lei você Perdemos cria, valores, né? mais a moral você distancia. Oi? Quanto mais lei você cria, mais a moral e as virtudes não. você distancia. Você vê o Império Romano no final dele, o que ele mais tinha? Advogados, né? Não sei como é que chamava naquela época, advogados e lei. Então você vê a nossa Constituição, né? Bom, alguém quer mais fazer alguma pergunta? Vamos iniciar, porque já é 5 horas. Vai perguntar fácil, hein? A Constituição, por que ele não aboliu direto a escravidão? Tinha forças contrárias, é isso? É aquele negócio, por exemplo, você é o pai lá, você tem 5 filhos lá, e a mulher. A mulher e os filhos é uma coisa e você quer outra. Quem vai ganhar? Você é novo, mas quem manda na casa é a mulher. Todas as casas, não tem essa. Realmente, só para concluir, teve muita dificuldade, né? Tanto que demorou aí praticamente até o fim do Império, né? 1888. Então, chegava no parlamento, o parlamento barrava. E ele respeitava, né? Pela democracia. A força econômica estava na mão dos caras. Então, foi muito difícil de abolir esse Então, Pedro, que teve a lei do sexagenário, foi foi pra lei do- gradativamente Vamos foi levar acontecendo, né? Mas então Pedro direto II, não conseguia. ele era o chefe de Estado e de governo, ou não? Não. Era só chefe Era de chefe de Estado. Estado. De governo tinha... É assim, na Constituição de 1824, eu não tenho muita certeza, mas, falando com certeza, o chefe de Estado era o imperador. Aí Dom Pedro II, ele começou já a montar gabinete, aí começou a vir isso, entendeu?
Mas não que ele tivesse, que nem o Dylan falou, uma monarquia absolutista. Ele tem separação de poder entre... Por exemplo, eu falo um regime aí totalitário, né? Olha, eu quero isso. Sou quanto? Bota a tropa na rua e acabou. Então não era assim. O Dom Pedro I, ele era muito, ele era liberal pra caramba. E era conservador também. Isso foi influência também do José Bonifácio, não, Antônio? Sim, o José Bonifácio teve muito na formação dele. É uma pena, é aquele negócio, que nem é uma coisa que eu estou discutindo agora, uma lembra que eu levantei, que na época da regência acabaram com a hereditariedade dos cargos nobiliários, né? Eu falei, porque se na época da proclamação da República nós tivemos, acho que nós tivéssemos cargos hereditários, né? Os duques hereditários, os viscondes, eu acho que eles seriam uma força para barrar também coisas estranhas. Quer dizer, é uma leve que eu estou levantando aí. Monarquista gosta de levantar essas coisas, né? Gosta de coisa nova, né? Mas deu para entender? Então, ele podia fazer isso. Só que ele não fazia por não abusar do poder. Exato. Tá. Dom Pedro I, ele quis fazer isso na Constituição. Mas falar para ele não vai, porque você vai fazer nhaca, né? Aí se ele fizesse ter revolta do pessoal lá. Dom Pedro II era muito inteligente. O homem falava não sei quantas línguas. Quem traduziu para o português As Mil e Uma Noites foi ele. Ele falava hebraico, acho que melhor do que os judeus. É sério, cara. O cara era bom, cara. O cara. Você sabe que no telefone. Traduziu bastante livros. Você sabe que o telefone ele foi adiantado por causa do Dom Pedro II. Eu acho legal a frase dele quando ele tem contato com o telefone. Isso fala. Eu não sei se vocês sabem, o Brasil foi o segundo país do mundo a ter telefone, né? Ele trouxe lá no Rio, acho que no Palácio São Cristóvão tinha um observatório. Ele criou muita coisa de a parte Universidade, literária. a primeira universidade de Direito. Eu estava conversando com o Antônio foi em casa esses dias, que muitos não sabem. Aqui a gente tem em Piracicaba tem, aqui em Sorocaba tem o Colégio Salesiano, que é formado pelo Dom Bosco. Princesa Isabel trouxe o Colégio Dom Bosco justamente para dar educação para os escravos, que ia ser libertos, né? Vocês sabiam, que Aí você vê todo mundo falando assim que o Império escravizava os outros. Quem fez isso foi a República, praticamente a República Isabel, ela abrigava os escravos fugidos no palácio dela em São Cristóvão. Sim. A família imperial, os netos do Dom Pedro II, eles tinham jornais abolicionistas. Então muitas vezes você está na Paulista, às vezes em algum lugar, né? Que bandeira é essa? É do Império. Vocês querem a volta da escravidão, né? Cara. Olha, eu vi isso do lado, vou embora. Viu? A tia da minha noiva, ela não é nada esquerdista, porque o cachorro dela chama Fidel. Ela não é esquerdista. E aí imagina, eu tive que sair do grupo da família porque eu não queria quebrar o vínculo familiar, né? Mas ela fala que que quando eu voltar a monarquia, eu vou ser o primeiro a colocar ela no trono. Eu vou fazer uma pergunta aí pro Dylan para vocês. Como que uma pessoa inteligente pode gostar de comunismo? Por exemplo, o Lula, Dirceu, beleza. Mas nós aqui, povão, como que um cara desse, né, tipo de 30 anos, 40 anos, não digo nem a garotada, pode gostar de comunismo, cara? A gente discute muito, a gente chegou a duas conclusões. Ou a pessoa está se beneficiando da máquina. Não, aí tudo bem. Aí... Ou ela é manipulada, ou ela realmente foi manipulada, doutrinada, escola. Eu conheço. Ou uma pessoa que tem jovem, né? Mas ele é uma pessoa inteligente. A pessoa inteligente não é mal parada. É o seguinte, a pessoa inteligente, a pessoa não tanto, como que eu posso colocar? A pessoa desprovida de conhecimento, um pouco ignorante, para não ficar, vamos colocar assim, a pessoa ignorante, ela pode ser manipulada e doutrinada. Ok. Aqueles que estão no poder e aqueles que se beneficiam disso, ou por interesse particular, interesse partidário, eles sabem que estão errados. Não existe diálogo. É diferente eu tentar dialogar com esses que sabem o que estão fazendo e sabem que estão errados, mas vão inverter os valores sempre, vão sempre negar e colocar a causa da mentira como verdade. Não tem diálogo.
É por isso que nós, do Direito de São Paulo, não dialogamos com quem sabe o que está fazendo, porque senão eles vão cuspir na nossa cara. Mas nós trabalhamos com instrução com aquele que é desprovido até certo ponto de conhecimento, de causa, porque ele dá para você conseguir ter um diálogo para instruir, reinstruir ele de volta. E isso é difícil porque você tem que, em muito caso, você tem que reviver o cara. O cara mudar a percepção dele. Desaprender tudo que ele aprendeu a vida inteira, isso é difícil. Que ele tem convicção, né? Mas aí tem o inteligente. O inteligente que fala, eu sou comunista, etc., que não é ignorante, que não é desprovido de conhecimento, não existe. O inteligente que sabe o que está fazendo, ele está recebendo alguma coisa em seu benefício ou defendendo alguma causa que lhe é própria de interesse, mas ele também sabe que está errado. Só não sabe quem está errado, o ignorante. Com todo respeito. Alguém quer uma dúvida aí? Exemplo dos professores, porque tem muito professor comunista. Exatamente. Por quê? Eles sabem que estão errados. Você sabe que lá em Sequeira eu tenho muito contato com os professores, né? Tem muito professor monarquista. E tem professor lá que eu vejo, tem casais assim, né? Que eles são socialistas. Mas eles são socialistas, como é que diz? Sonhador. Né? Eles sonham, porque ensinaram para ele que a direita, né? Principalmente depois de 64, a direita suga o povo, não sei o que, entendeu? Os empresários malvados. Empresários malvados, nós socialistas, nós tiramos o povo da pobreza. Falando em república, atualmente o nosso Estado é o quê? É um Estado democrático, comunista, fascista. Democrático não é. O exemplo é a questão do armamento. Então, ó, nós estamos se aproximando mais do quê? Nós somos 99 ou 90% Eu acho que a gente fascista. social-democracia. Ó, pô, decisão unânime aqui, nós somos 90% do Estado fascista, hein? É a realidade, né? Ô Arlindo, você falou da invenção do telefone, tem um meme, um vídeo, Tem. um anime, que... Tá no Anjo do Império. Tá lá? Tá, no Facebook. Dom Pedro II. Eu coloquei no grupo esse vídeo pra vocês lá. Não sei se vocês chegaram a ver. Ele conheceu o telefone lá e trouxe pro Brasil, né? O telefone veio rápido, cadê? Porque ninguém estava ligando pro Grambel. Aí quando o Dom Pedro foi no instante dele, aí a imprensa começou a anunciar. Ô pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Já tá. Tem gente aqui já fazendo assim pra mim já. Imagine! Bom. Compromissos sérios. Encerra com uma frase aí, então, para finalizar sua live. Encerra aí com uma frase. Uma frase monárquica. Olha, Floriano Peixoto não prestava. O Lula está preso, papai. Não, tem outra frase, né? Que nem essa do Winston Churchill, né? Nunca tantos deveram tanto a tão poucos, né? Outra frase que eu gosto também do César, né? Quando ele atravessou o Rio Pó, que invadiu Roma, né? 25. A sorte está lançada. E tem uma frase também, alguém aqui conhece o General Patton? Patton? Fala aí, eu conheço muito. Que Deus me perdoe, mas eu não conheço. Ave Império. Ave Império. E nós estamos todos juntos pelo Brasil e pelos brasileiros, porque nossa missão é resgatar o Brasil e a dignidade do brasileiro. Então pedimos a união de todos os cidadãos de bem do nosso Brasil. Vamos essa frase. Só um minutinho, eu vou passar por cima do que a gente conversamos, tá? A gente vem conversando um tempo, né? Quando eu comecei com a causa, eu achei que eu estava sozinho na cidade de Sorocaba. Aí encontrei essa pessoa aqui. Vamos encerrando por aqui. Boa noite. A gente vem conversando. A gente consegue fazer um hangout Então, hoje à a noite, gente ok? está com a ideia. Um abraço A gente vai pelo Brasil e pelos brasileiros. sobre monarquia.